Você sabia que eu ou você podemos ter um problema emocional? Segundo dados da OMS, 1 em cada 2 habitantes desta terra pode ter problemas emocionais. E hoje nós vamos abordar um dos temas dos problemas emocionais, o medo. O que seria o medo? O medo seria qualquer situação geradora de ansiedade, geradora de algum impacto que te paralise. Por exemplo, você tem uma prova que você vai fazer, um vestibular que você vai prestar. O medo ele pode te impedir de lembrar as principais questões. Um outro exemplo que eu posso te dar, uma situação que você viveu, um trauma, por exemplo, um assalto. Se você participou de alguma situação, de alguma cena assim, você pode ter medo de sair à noite. Um outro exemplo, às vezes quando criança você só dormia com a luz acesa. E aí você casa e você vai ter problemas para dormir com a luz apagada. São situações como essas que são geradoras de medo. Uma das principais situações que podem gerar problemas emocionais talvez estejam relacionados ao medo. De levar aí a pessoa a um pânico, levar a pessoa a uma situação de desequilíbrio social, uma dificuldade. O medo e conviver com medo, ele é plenamente normal. A grande dificuldade para cada um de nós é quando ultrapassa uma barreira natural, quando aquilo nos paralisa, quando temos dificuldade de um convívio social. E é esse tipo de medo paralisante que pode ser uma das causas a trazer maior prejuízo a uma pessoa. No nosso dia a dia, qual seria talvez uma das principais ferramentas utilizadas por psicólogos, psicoterapeutas, coaches, para ajudar uma pessoa a enfrentar o medo? Primeira coisa, você precisa identificar onde está o seu medo, aonde está localizado esse medo, se existe uma causa específica, se existe um histórico específico a respeito desse medo. Muitas vezes a pessoa teve um histórico na infância sobre algo que aconteceu e aí ela pode ter esse mesmo comportamento no futuro. Isso é muito importante, identificar aonde começou ou em que situação foi gerado esse medo. E como tratar o medo? Existem algumas técnicas que eu, como terapeuta, como psicólogo, nós aplicamos no nosso dia a dia, utilizando ferramentas específicas como a abordagem social, como a dessensibilização, como a utilização de algumas técnicas, como voltar ao histórico do paciente ou do cliente. Então, essas são algumas das abordagens utilizadas no trabalho para a identificação das causas do medo, tratamento e para melhora e convívio social. Se você identificou uma causa específica, uma situação ou tem uma lembrança de algo que possa ter gerado esse medo, utilize isso como um principal ponto para que você consiga também enfrentar essa situação. Um exemplo de enfrentamento, numa situação em que a pessoa passou por um cenário social, às vezes de um assalto, expor ela e talvez criar um ambiente parecido ou próximo com aquilo que ela viveu, é uma forma de enfrentamento da situação. Ou, por exemplo, numa situação de prova, expor aquela pessoa a um mesmo ambiente estressor gerado num dia de prova. Se você tiver mais dúvidas como enfrentar o medo ou problemas sociais, nós da Lucafter estamos habilitados a te ajudar. Qual o seu medo? Qual a sua grande dificuldade? Comente abaixo que nós responderemos você. No próximo vídeo, nós falaremos sobre depressão, o mal do século.